o texto diz o seguinte, Isaías 49, verso 13, diz: cantem, ó céus, e alegrem-se, ó terra, montes gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Versículo 14. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esqueceria de vocês. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora você vai lá para Gênesis capítulo 19 e fica aí, para você acompanhar a leitura. Amém? Diz o seguinte, 19, vem capítulo 21, verso 9. Gênesis 21, 9. Todos encontraram? Amém? Diz assim: certo dia, Ismael, filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, e pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque, o filho da escrava é o seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou e mandou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Agar foi embora, andando sem direção pelo deserto de Becerba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um atirador de flechas, e a sua mãe arranjou uma egípcia para ele. Amém? Louvado seja Deus. Isaías diz que mesmo que uma mãe ela deixe de amar seu filho, abandone seu filho, Deus jamais esqueceria, Deus jamais abandonaria. Hoje nos noticiários é comum a gente ver mães que abandonam seus filhos. Volta e meia aparece um menino num saco, volta e meia aparece um menino na lata de lixo. Mães que pegam seus filhos por algum motivo, umas por depressão pós-parto, outras por não ter condição de criar, outras porque foram estupradas, outras por algum motivo familiar, outras por maldade mesmo. Mas isso é um fato e isso se chama abandono de incapaz. As situações que as pessoas vivem hoje levam as pessoas a tomarem atitudes, e certas atitudes elas sobrepõem o amor colocado no coração, e todos sabemos que o amor foi colocado por Deus. Uma mãe, ela não tem um filho, não carrega um filho por 9 meses. Uma mãe não sente dores de parto em vão. Há um elo entre o filho e a mãe, há um elo maternal, sangue do sangue, osso do osso, faz parte dela. E
No entanto, uma mãe é capaz de abandonar o seu filho. Mesmo ela gerando, mesmo ela amando, mesmo sendo parte dela, uma mãe é capaz de jogar o filho no lixo, dentro de um saco, de entregar a alguém para criar. Mas nós entendemos que existe vários tipos de amor. E o amor de Deus é um amor diferente de todos os seres humanos da terra, inclusive da mãe. O amor de Deus é o amor chamado ágape, é o amor incondicional. Independente das circunstâncias, independente da situação, independente de quem seja, independente do que acontecer, Deus continuará amando, Deus continuará fazendo, Deus continuará protegendo. Deus jamais pega o seu filho ou as pessoas que ele tem cuidado, que ele prometeu cuidar, e abandona. Exemplo é que Abraão foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação, e quando Abraão foi chamado por Deus, Abraão não tinha filhos, Sara também não podia ter filhos. Certo dia, Sara, cansada de tentar ter um filho, se desesperou, chamou uma escrava e deu a Abraão para deitar com ela, e essa escrava deitou e gerou um filho chamado Ismael. Passado-se o tempo, Ismael cresceu. Então Deus resolve cumprir a promessa dele que fez a Abraão de gerar um filho através de Sara, mulher da promessa. Então Sara tem Ismael, e naquele momento que tem Ismael, ou tem Isaac, então Sara se alegra e começa a se sentir novamente a esposa legítima, a mulher abençoada, e começa a ter rusga com Agar, começa a ter problemas com Agar. Sara começou a humilhar Agar, ao ponto de Agar sair e ir embora, e no meio do caminho o anjo encontra Agar e manda Agar voltar. Agar volta, mas Sara continua com seus problemas, com suas rusgas, com suas dificuldades para aceitar, para lidar com o filho de Abraão, com uma escrava. Certo dia, Ismael brincando com Isaac, Sara viu e teve ciúme. Sara viu e se desesperou. Sara viu e olhou e viu uma ameaça em Isaac, e disse: Abraão, manda essa mulher e esse menino embora, porque ele não será herdeiro do que você tem junto com Isaac. Manda embora. Abraão, triste por ser pai, por amar, mesmo sendo filho de uma escrava, mas era parte dele. Abraão, amando o seu filho, não queria mandar Ismael embora, mas Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, faz o que Sara está mandando, faz o que Sara está pedindo, faz o que Sara está falando. Olha, porque eu farei também de Ismael uma grande nação. Isaac será o filho da promessa, mas Ismael será também uma grande nação. Eu prometo a você que Ismael não ficará à toa. Então Abraão, confiando em Deus, Abraão confiando no Senhor, Abraão no dia seguinte pega um odre de água, pega a comida, dá a Agar, coloca o menino no ombro de Agar e manda Agar embora. E Agar sai sem rumo pelo deserto de Berseba, sem direção, sem saber para onde é que ia. Imagine uma mulher abandonada pelo marido, era uma escrava, mas era marido dela. Imagine um filho abandonado pelo pai. Imagine um homem pega uma mulher sozinha no deserto, coloca o menino no ombro, dá um pouco de comida, enche um vaso de água e diz: vai embora, pode ir embora, sem justificativa. Essa mulher estava naquele momento magoada, triste, desamparada, se sentindo só, e ela saiu sem rumo, sem direção. Mas não sabia Agar que Deus lá do céu estava observando todas as coisas, que Deus sempre cuida dos seus. Agar sai andando, Agar sai caminhando, e Agar vai pelo deserto, correndo todos os riscos, porque naquele tempo as feras do campo andavam pelo deserto. Na África, naqueles lugares que hoje representa a África, a Ásia, é comum leões, é comum leopardos, é comum serpentes. E essa mulher sozinha com o menino no ombro, carregando um peso, um vaso de água e um pouco de comida, e ela está ali tendo que suportar a
incerteza da vida e tendo que suportar o abandono e tendo que suportar ver o filho naquela situação. Uma mulher que serviu, uma mulher que estava ali, uma mulher que obedeceu a sua patroa, deitando com o marido, dando a ela um filho, e quando ela teve o dela, descartou. Se sentiu descartada, se sentiu usada, abusada, se sentiu humilhada, mas Deus estava ali de olho, Deus estava ali zelando pela sua promessa. Deus havia prometido a Abraão fazer dele uma grande nação, e Deus havia prometido que Ismael seria uma grande nação. Deus disse: eu farei de Ismael uma grande nação, ou seja, Ismael não vai morrer, Ismael não vai padecer, Ismael não vai sobrar. Eu vou fazer como eu vou fazer com Isaac, eu vou fazer com ele. Então Agar, ao acabar a água, Agar se desespera, coloca o menino debaixo de uma árvore pequena e sai a uns 100 metros, porque disse no seu coração: não suporto ver meu filho morrer. Eu não vou suportar ver meu filho padecer. Eu não vou suportar ver ele desnutrido, o sol comendo ele. Eu não vou suportar ver ele virar os olhos. E ela abandonou o filho, como muitas mães fazem hoje. Por não ter como sustentar, por não ter expectativa de vida, se desespera e bota o filho em qualquer lugar para não ver sofrer. A dor de uma mãe, o desespero de uma mãe, a mágoa dela, o sentimento dela, ela estava ali a ponto de explodir com tantos problemas, mas Deus lá do céu ouve um clamor. A Bíblia diz que o menino começou a chorar, que o menino começou a abrir o berreiro, que o menino começou a clamar em forma de choro, e a Bíblia diz que Deus ouviu o choro de Ismael, Deus ouviu o choro do menino, Deus ouviu o menino. Agar se rendeu, mas Ismael não. Agar se rendeu, mas Ismael estava chorando. Ele não sabia orar, não sabia pedir, mas sabia chorar, e Deus ouve o menino chorando, e Deus lembra da promessa que tinha feito a Abraão. E aí Deus fala para Agar: Agar, por que você está aí preocupada? Por que você está aí desse jeito? Levanta-te, ergue-te a cabeça, sai dessa situação, pega na mão do menino, sai daí, Agar, vai pegar teu filho. E Agar levanta e pega o menino, e a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar, porque ela estava cega com tanto problema. Ela estava cega, ela não conseguia ver nada, ela só conseguia ver o problema, ela só conseguia ver o rancor, ela só conseguia ver a mágoa, o ressentimento e a fome e a sede, mas não conseguia ver a solução dos problemas. Ela estava vendo já a morte do filho, ela estava vendo a derrota dela, se rendeu, mas o menino não. E Deus diz: olha, levanta daí, levanta, sai dessa situação. Em outras palavras, eu sou contigo. Não está acabado, ainda não acabou, ainda tem jeito. O menino chorou e eu ouvi. Aí Deus abriu os olhos dela, e quando Deus abre os olhos dela, de junto dela tinha um poço de água. De junto de Agar estava o poço. Mas por que Agar não viu o poço de junto dela? Por que Agar não conseguiu ver o poço? Por que Agar não conseguiu ver a solução? Por que Agar não conseguiu ver a água? Por que Agar não conseguiu? A água acabou de junto do poço e ela não viu o poço, porque no coração de Agar só tinha preocupação. A preocupação anula a fé, a preocupação tira a esperança, a preocupação destrói a pessoa, a preocupação cega a pessoa. Às vezes a solução está diante da gente, Deus fez uma promessa e a gente está diante da solução e a gente não consegue enxergar. A gente está diante da fonte e não consegue ver. É só pegar. A gente está diante da fonte e não consegue ver quem é que está diante da gente. A gente não consegue perceber quem está ali zelando por nós. Só conseguimos ver os problemas, só conseguimos ver a dificuldade, a derrota. Não conseguimos ver a solução. Deus havia dado uma promessa, Deus havia dito que Ismael seria uma grande nação, e Agar esqueceu da promessa.
que Deus estava zelando dela, porque quando Agar saiu pela primeira vez, Deus manda ela voltar. Ela tinha uma promessa, ela estava servindo a Abraão, e Abraão era homem de Deus, e todo mundo que serve é um homem de Deus, todo mundo que serve a Deus, o Pai honra, o Pai cuida, o Pai zela. Agar não foi uma mal escrava, Agar não foi uma pessoa ruim, Agar só foi mal interpretada. O ciúme de Sara destruiu o coração de Agar. O ciúme de Sara fez ela criar aquele rancor, aquela pirraça. E Agar, cega de raiva, cega de dor, cega de preocupação, não conseguia ver a fonte. A Bíblia diz que quando Deus abriu os olhos de Agar, a fonte estava diante dela. A fonte está diante da gente. A fonte é Jesus, está diante da gente e fez uma promessa. Paulo disse para aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é o que? Uma promessa. Isso é uma promessa. Só que quando vem as lutas, nós esquecemos da promessa. Nós não cremos, nós não confiamos. Mas porque quando vem a dificuldade, quando vem o problema, quando alguém abandona a gente, quando alguém esquece a gente, quando a gente é humilhado por alguém, a gente diz assim: ah, uma banana para Deus, eu vou entregar, vou chutar o balde, não vou orar mais pela família, vou esquecer do filho, esse filho não vai mudar, esse marido não vai mudar, esse irmão não vai mudar, vai morrer assim, eu entrego ele porque não tem jeito. Começou bêbado, vai morrer bêbado, é drogado, vai morrer drogado. Vive o ditado do mundo: pau que nasce torto nunca se direita. Está errado isso. Deus, quando faz uma promessa, Ele cumpre. Ainda que uma mãe esqueça, ainda que uma mãe abandone, ainda que uma mãe ela não lembre mais do seu filho, ela deixe lá, Deus está lá zelando dele. Deus não esquece. Sião disse: Deus abandonou a gente. Sião disse: Deus abandonou a gente. Mas Deus disse: olha, por acaso uma mãe pode abandonar o seu filho, pode esquecer, pode deixar de amar? Por acaso uma mãe pode? Ele está dizendo: se uma mãe não abandona, imagine eu. Se uma mãe não deixa, imagine eu. E naquele momento, Agar fez isso. E não por raiva, não por ruindade, porque ela não suportava a dor do sofrimento. Ela foi mais fraca do que o que Deus esperava dela. Mas o menino tomou atitude. O menino abriu o choro, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do menino, o choro do menino. Talvez você deixou de orar, talvez você deixou de falar assim, ó: Senhor, visita aquele menino, visita aquele parente, visita aquele marido, aquela mulher, visita aquele irmão, visita. Talvez você disse assim: não tem mais jeito, visita. Mas a pessoa está lá sofrendo e gritando: Senhor, me dá uma luz. A pessoa está gemendo lá e Deus está vendo. Porque eu posso esquecer, você pode esquecer, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Deus não esquece de ninguém. A promessa de Deus sempre vai se cumprir. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não pode. Jamais pode ser frustrados. E a Bíblia diz que Ismael cresceu debaixo da proteção de Deus. Está escrito aqui. Versículo 19. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flecha, ou seja, um arqueiro. Protegido por quem? Por Deus. Deus agora veio proteger o filho que foi abandonado por Abraão, o filho que foi mandado embora por Sara, o filho que foi rejeitado. Deus protegeu ele. E eu vou dizer para você que Deus não leva nem em conta quem era Ismael. Deus sabia que Ismael não seria um bom filho no futuro. Deus sabia que Ismael iria dar trabalho. Desliga um pouquinho aí, Yudi, esse negócio, a zoada atrapalha. Bota o ar para ventilar aqui, ó. Não, ali, bota para baixo. Deus não abandona. Deus jamais vai abandonar.
Ismael, Deus sabia que Ismael, mesmo Ismael sendo mais tarde uma dor de cabeça para o povo judeu, mesmo Ismael depois perseguindo os filhos de Isaac, perseguindo o povo de Israel, mas Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu, sabe por quê? Porque Isaías não mentiu. Isaías disse: ainda mesmo que uma mãe deixe de amar, mesmo que uma mãe abandone, mesmo que uma mãe deixe no esquecimento o seu filho, Deus jamais esquece dos seus. Deus jamais abandona os seus filhos. Você acha que Deus esqueceu de você? Você acha que Deus esqueceu da promessa? Você acha que Deus esqueceu? Mas você vai dizer assim: pastor, está demorando, acabou a água, pastor, acabou o alimento, pastor, não tem nada, pastor, quanto mais eu oro, mais o cara usa droga, quanto mais eu oro, mais ele rouba, quanto mais eu oro, mais ele apronta, quanto mais eu oro, esse filho vai para o mundo, quanto mais eu oro, essa mulher entorta. Mas Deus não esqueceu da promessa. Deus não esqueceu da promessa. E Deus vai fazer do seu parente uma grande nação. Vai fazer dele pai de filhos na fé. Deus vai transformar essas pessoas que você acha que vai morrer, essas pessoas que estão lá jogada debaixo de uma árvore pequena, abandonada para morrer. Deus vai fazer essa pessoa ser uma grande nação da fé. Essa pessoa vai pregar para muitos, essa pessoa vai transformar a vida de muitos, essa pessoa vai ser um povo numeroso, porque Deus não esquece das suas promessas. Se Ele prometeu, eu sei da promessa que Deus fez para mim. Deus me prometeu mudar a minha história, e eu vou passo a passo, mas eu sei que o Deus que começou uma boa obra em minha vida é capaz de terminar. Deus vai terminar de construir a sua casa, Deus vai terminar de construir a sua família. E hoje é um dia que o mundo comemora, o dia das crianças. H tinha que comemorar? H não tinha que comemorar. O filho dela estava para morrer. Quantas mães hoje não têm o que comemorar? Porque não tem o que dar aos seus filhos para comer em casa. Porque o pai abandonou sozinha. Porque ela teve um filho indesejado de um estupro e cria, sofrendo, olhando para esse menino. Quantas mães aí foram expulsas dos seus lares? Quantas têm seus filhos aí presos no Melo Mato? Quantas aí têm uns filhos na boca de fumo aí, traficando droga e assaltando na rua? Quantas está dizendo assim: olha, eu não suporto ver meu filho morrer. Eu não suporto. Eu não vou suportar ver meu filho morrer. Muitas nem vai lá mais ver, nem vai chamar mais. Mas Deus está dizendo: levanta, levanta, pega na mão do menino. Deus está dizendo: levanta e pega na mão do menino. E quando você levantar, quando essa pessoa levantar e pegar na mão do menino, Deus vai abrir os olhos. Deus vai abrir os olhos e você vai ver quem é que está com você. Para a gente terminar, certa feita, um exército cercou Samaria e Eliseu estava sentado. E Geazi, o servo de Eliseu, viu Samaria cercada por um exército. E Eliseu sentado. E Geazi chegou lá desesperado, louco: mestre, 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 vamos morrer, cercaram a gente. Desesperado, cego, louco, no desespero. E Eliseu sentado, tranquilo, e ele lá, desesperado. Então Deus tocou no coração de Eliseu, e Eliseu disse: Senhor, fez uma oração: Senhor, abre os olhos dele, mostra para ele que maior é quem está conosco. Quando abriu os olhos de Geazi, ele viu um exército de carruagem de fogo circulando. Deus estava protegendo Eliseu, mas o desespero do servo fez ele não enxergar. Quando a gente está desesperado como H e como Geazi, não conseguimos enxergar fontes, não conseguimos enxergar o Deus que nós temos.
não conseguimos. Tire a preocupação do seu coração. Seu filho vai viver, sua família vai ser edificada, Deus vai fazer dele uma grande nação, porque Deus cumpre as suas promessas e jamais abandona os seus. Jamais abandona. Guarde isso no seu coração. Tem muita gente hoje sem ter o que comemorar, como Agar, mas Deus está dizendo: levanta, levanta, pega na mão do menino, e Deus vai abrir os olhos e a fonte vai estar do lado. A fonte vai estar do lado da gente. Amém? Eu queria hoje